Oiê! Vamos lá, vamos para nossa leitura. A única coisa, esse livro está sendo espetacular. Na verdade, aqui no meio do livro tem a parte 1 das mentiras. Elas nos enganam e despistam. Está entre o capítulo 13 e o capítulo 4. Tá bom? Então a gente falou no último do capítulo 3, né? E agora a gente vai falar essa parte 1 das mentiras, elas nos enganam e despistam, mas não é o capítulo 4. É como se fosse uma partezinha do meio, tá bom? Então vamos lá, ó. As mentiras, elas nos enganam e despistam. Só para lembrar, a gente tá lendo A Única Coisa, é o terceiro livro, eu tô brincando aqui que é a trilogia do Mais Que Magras, a nossa mentoria dessas mulheres maravilhosas que vão ser muito mais que magras para sempre. E eu tô tentando ajudar vocês com a leitura do livro. Então, se você não tem tempo para ler, se você não comprou o livro, você pode acompanhar aqui pelos vídeos. E eu tô dando o meu melhor para que você absorva da melhor forma possível. Se você não leu os livros anteriores, volta e leia, porque foram poderosíssimos na ordem que eles aconteceram. Primeiro o Milagre da Manhã, depois a gente teve Hábitos Atômicos e agora a gente está lendo A Única Coisa, né? Então tem sido incrível, não perca, volta, veja os livros, sempre é tempo de recomeçar. E bom, vou pôr aqui meu óculos, eu só enxergo com o óculos, lembrando que esse óculos ele não é anti-reflexo, eu acredito que não, porque ele dá o reflexo da tela, então eu tenho que abaixar minha cabeça para ler para vocês, tá? Então vamos lá, ó, a gente está entre o capítulo 3 e o capítulo 4, tá? Que é as mentiras, elas nos enganam e despistam. Não é o que você não sabe que te coloca em apuros, é o que você tem certeza que não é bem assim. O problema com a verdade, vamos desenrolar esse tema, o problema com a verdade. Em 2003, Merriam-Webster começou a analisar pesquisas em seu dicionário online para determinar qual seria a palavra do ano. A ideia surgiu porque, considerando-se que as pesquisas na internet revelam muito aquilo que está no imaginário coletivo, então a palavra mais pesquisada deveria capturar aquele tempo que eles estavam vivendo, né? A ganhadora cumpriu o prometido. Em meio às invasões no Iraque, parecia que todo mundo queria saber o que a democracia realmente significava. No ano seguinte, blog, uma pequena palavra inventada para descrever um novo jeito de se comunicar, é quem ficou no topo da lista. Depois de todos os escândalos políticos dos Estados Unidos, em 2005, integridade foi a palavra mais procurada. Em 2006, Merriam-Webster acrescentou uma novidade. Os visitantes do site poderiam indicar candidatas e em seguida votar na palavra do ano. Poderíamos afirmar que foi uma tentativa de instigar um exercício quantitativo de feedback qualitativo, ou apenas chamar de um bom marketing. A vencedora, numa vitória de 5-1, foi a palavra em inglês, cunhada pelo comediante Stephen Colbert no episódio de estreia do seu programa The Comedy Central, como a verdade que vem de dentro, não dos livros. É uma palavra, que é definida com essa frase, a verdade que vem de dentro e não dos livros. Na era da informação, motivada pelas notícias que não param, rádios vociferantes, blogagem sem editoração, essa palavra captura todas as mentiras incidentais, acidentais e até as intencionais que soam como verdadescas o bastante para que aceitemos como verdadeiras. O problema, isso na área do emagrecimento, gente, vocês não têm noção quanta gente que se diz expert nessa área e na verdade não tem know-how, expertise nenhuma. Então, por exemplo, aqui no M3 a gente tem todo o embasamento, é tudo fundamentado em estudo científico, clínico, em profissionais da área da saúde que dão todo o suporte, todo o respaldo para o protocolo, para toda a informação que é disponibilizada na plataforma, mas tem muita gente se achando expert, Muita informação solta, Muita coisa que não faz sentido. O problema é que tendemos a agir de acordo com o que nós acreditamos, até mesmo quando é algo que nós nem deveríamos crer. Como resultado, acreditar numa única coisa se torna difícil, porque infelizmente começamos a acreditar em muitas coisas.
e mais frequentemente do que gostaríamos. Essas outras coisas é o que confunde os nossos pensamentos, desencaminham completamente as nossas ações e desviam-nos do sucesso. A vida é curta demais para caçar unicórnios. É preciosa demais para confiarmos em pé de coelho. As verdadeiras soluções estão quase sempre debaixo dos nossos olhos e, infelizmente, em geral, foram obscurecidas por uma quantia incrível de disparates, por inundações impressionantes de senso comum, que acaba beirando o nonsense, que é sem noção. Seu chefe já usou com você a metáfora do sapo na água fervente? Joga um sapo numa água quente e ele vai pular para fora imediatamente. Mas se você coloca um sapo numa aguinha morna e vai aumentando a temperatura aos poucos, ele vai ferver até a morte. É a mentira. Uma mentira que parece verdade, mas é mentira mesmo assim. Alguém já lhe disse que o peixe fede de cabeça para baixo? Não é verdade. É apenas um conto de pescador que acabou sendo fisgado. Já ouviu falar de Cortés, o explorador que queimou seu navio ao chegar nas Américas para motivar os homens? Não é verdade, mais uma mentira. Aposte no jockey, não no cavalo. Tem sido um clamor persistente para que se coloque fé na liderança de uma empresa. Contudo, como estratégia de aposta, essa máxima vai colocar você em alta velocidade rumo à sua pobreza. E, portanto, queremos saber como ela chegou a virar um ditado como esse. Com o tempo, muitos mitos, muitas mentiras são lançadas. Elas são tão frequentes que acabam parecendo bem familiares e começam a soar como verdadeiras. Logo, estamos tomando importantes decisões baseadas nesses conceitos. O desafio que todos enfrentamos quando formamos nossas estratégias de sucesso é que, como o ditado dos sapos, peixes, exploradores e jockeys, o sucesso tem suas próprias mentiras. Tenho muita coisa para fazer. Farei mais coisas se eu fizer tudo ao mesmo tempo. Preciso ser uma pessoa mais disciplinada. Eu deveria conseguir fazer o que eu quero sempre que eu quero. Preciso de muito mais equilíbrio na minha vida. Talvez eu não devesse sonhar tão alto. Repita esses pensamentos com frequência e eles vão se tornar mentiras sobre o sucesso. E mentiras que nos impedem de viver a única coisa. 6 mentiras que separam você de um verdadeiro sucesso. Tudo importa igualmente. Multitarefas. Vida disciplinada. Força de vontade sempre à disposição. Vida balanceada e o grande é ruim. São 6 mentiras, são crenças que, se forem assimiladas da forma errada, se tornam princípios operacionais que nos direcionam para um caminho errado. São grandes rodovias que acabam encolhendo e virando rastro de coelho. Ouro de tolo que nos despista da verdadeira mina de ouro. Se pretendemos maximizar nosso potencial, precisamos nos certificar de ter colocado todas essas mentiras para dormir. Tudo importa igualmente. A gente vai falar da primeira e agora inicia o capítulo 4, tá bom? As coisas que